A quarta dica para mudar um comportamento, pessoal, é realmente definir a ação consensada com a equipe / indivíduo sobre a causa. Então perceba, nós definimos qual é o comportamento, nós demos exemplos nesse conteúdo de 5 tipos de comportamentos diferentes que você deseja mudar, por exemplo, horário de chegada ou saída no trabalho, incluindo horário de refeição. A gente definiu o indicador para medir esse comportamento, né, que é o número de eventos ou ocorrências que o horário foi desrespeitado. A dica anterior foi qual é o gap entre o horário esperado e a realidade, bem como a causa raiz, né, qual é a razão desse gap. E a quarta dica é, uma vez que eu sei a razão desse gap, qual é a ação sobre a causa do gap? Né? Eu só defino a ação sobre o gap a partir do momento que eu sei a razão pelo qual ele acontece, a partir do momento que eu sei a causa raiz desse gap. Então a quarta dica é realmente qual é a ação corretiva consensada com as pessoas ou com o indivíduo em relação à causa daquele gap. Por exemplo, num comportamento relativo ao relacionamento com colegas e equipe que você quer melhorar, aqui nesse caso são relacionamento entre algumas pessoas que não estão se dando bem, né, se respeitando na equipe, e você estabelece como medidor o número de eventos ou ocorrências que um problema de relacionamento ocorreu. A partir do momento que você tem o gap, ou seja, a diferença entre aquele relacionamento esperado e a realidade, e você obtém a razão, a quarta dica é qual é a ação sobre a causa, né? Qual é a ação consensada sobre a causa raiz que desvia o comportamento esperado em relação à realidade. Em relação ao comportamento de melhor desempenho na produção diária da sua equipe, em que você definiu, por exemplo, como indicador a quantidade de unidades produzidas diariamente, você percebe o gap entre a quantidade esperada e a realidade. E a partir do momento que você sabe a razão do gap, qual é a ação sobre essa razão, sobre essa causa raiz, né? E volto a falar, ação consensada entre você, supervisor, e as pessoas da sua equipe. Se você está trabalhando para mudar o comportamento, para obter uma melhor execução de procedimentos de trabalho com impacto na qualidade, segurança ou limpeza, e você define, por exemplo, um indicador de número de eventos de ocorrências que um procedimento foi violado, foi desviado, ou você estabelece um medidor de número de problemas de qualidade, incidentes, segurança e desorganização envolvendo a sua equipe ou indivíduo, a partir do momento que você entende que houve o gap em relação ao padrão esperado e à realidade, e você entende a razão do gap, você entende a causa raiz do gap, qual é a ação sobre a causa do gap? Qual é a ação consensada sobre a causa raiz que está mantendo o desvio aberto? Então está aí a quarta dica para que você possa mudar efetivamente um comportamento na sua equipe ou em um indivíduo. E por último, pessoal, se você busca mudar um comportamento em relação ao envolvimento, comprometimento com as metas de trabalho, e você estabelece o número de sugestões que um funcionário apresentou sobre algum problema, quantas vezes você desafiou a sua equipe e o indivíduo? Né? Quantas vezes você obteve feedback deles? A relação entre o quantas vezes você desafiou-os e quantas vezes eles deram feedback é o gap. E qual é a causa raiz desse gap? Né? Por que ele se mantém aberto? E o que você pode fazer para engajar melhor a sua equipe, para mantê-los com um sentimento de importância, que eles são importantes para a resolução de problemas do dia a dia da sua área de trabalho. E a quinta dica, pessoal, de como mudar um comportamento na equipe ou indivíduo é em relação a sempre fechar, né, esse trabalho de entender por que um comportamento realmente ele existe não desejado. A quinta dica é você fechar esse processo a partir do momento em que você implementou as 4 dicas iniciais que eu te dei, agradecendo a equipe, né, e expressando confiança, expressando que aquela pessoa ou a equipe ela pode sim mudar um comportamento, desde que você basicamente mantenha essas 4 dicas em andamento e faça um acompanhamento, faça um follow-up no dia a dia até que aquela meta seja obtida, até que aquele desvio entre o esperado e a realidade se mantenha cada vez menor. Então tá aí a quinta dica para fechar o conteúdo de hoje.